Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 7 de novembro. Nessa semana, o Senado instalou uma CPI do crime organizado. A violência é uma das maiores preocupações do brasileiro na atualidade. E o crime organizado tem tudo a ver com essa história. A CPI havia sido proposta no início do ano, mas saiu do papel no embalo da operação policial no QG do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que terminou com mais de 120 mortos. Um episódio descrito nessa semana pelo presidente Lula como matança. O governo federal tem uma visão diferente sobre como lidar com o crime organizado. Prefere apostar em inteligência, em operações de asfixia financeira. E até mandou para o Congresso nos últimos dias uma lei com esse objetivo. É um objetivo correto? O que a CPI do crime organizado pode contribuir com o país? O que explica esse fenômeno, o avanço das facções criminosas, cada vez mais poderosas economicamente e também do ponto de vista do seu armamento? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Aracaju, o senador Alessandro Vieira, ele que é o proponente e também o relator da CPI do crime organizado. Então, ao senhor senador, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, e para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Bom, senador, eu começaria então por lhe perguntar o seguinte: quero uma visão geral do senhor a respeito do fenômeno que abordaremos aqui, crime organizado. Por que o senhor propôs no início do ano a criação de uma CPI sobre esse tema? A compreensão de que o avanço do crime organizado, especialmente no tocante ao domínio territorial, se tornou um sintoma alarmante do quanto o Estado vem falhando. E uma comissão parlamentar de inquérito ela tem muita potência sob o ponto de vista de atenção política. E o que falta na matéria de segurança pública, na minha visão, é a atenção política. A atividade de segurança pública, eu sou profissional de segurança pública há mais de 20 anos, ela é complexa, mas ela também não tem segredos. A gente sabe, tecnicamente falando, o que funciona e o que não funciona. Só que os tomadores de decisão, que são os secretários, governadores, ministros, presidentes, normalmente não acessam essas informações e seguem apenas aquilo que o senso comum manda ou a pressão política do momento manda. Então a CPI vem para desmistificar, para fazer um diagnóstico completo da nossa realidade e para encaminhar quais são as soluções constitucionais, seguras, viáveis, que podem mudar a realidade dos brasileiros. E, senador, o senhor disse que é um profissional da segurança pública há mais de 20 anos. Eu aproveito para informar aqui a quem nos assiste que o nosso entrevistado é delegado da Polícia Civil. Mas, senador, então, a sua proposta de CPI é do início do ano, mas ela concretamente só saiu do papel agora, em razão dos acontecimentos lá do Rio de Janeiro, a operação policial no QG do Comando Vermelho. Esse episódio, eu queria uma avaliação do senhor também. Como o senhor o encarou? O que o senhor acha em relação àquilo que foi feito e em relação aos desdobramentos dessa operação lá no Rio? Na realidade, a gente tinha garantia de instalação desde o episódio do assassinato do delegado Rui Ferraz, de São Paulo. A partir daquela data, a gente estava apenas fazendo os ajustes, indicação de nomes. Os partidos demoraram muito a indicar nomes porque os senadores tinham medo de integrar, ou demonstravam receio de integrar esse tipo de colegiado. E aí nós tivemos, numa semana, o desbaratamento de planos para matar autoridades em São Paulo, e na semana seguinte a Operação Contenção no Rio de Janeiro. A Operação Contenção ela exige alguns esclarecimentos que não foram feitos até o momento. Em particular, o esclarecimento de qual era o objetivo real dessa operação. A gente não pode comparar operações que não têm perspectiva de confronto com operações que têm perspectiva de confronto. Então, Carbono Zero. Carbono Zero é uma operação onde não há perspectiva de confronto. Já a Operação Contenção, ela tem a certeza do confronto. Então, o Estado é quem escolhe qual o momento e a forma como esse confronto vai acontecer. Eles escolheram a forma de confronto aberto, com alta letalidade. Então, a gente já convidou, e nós estamos aqui presentes, os técnicos da segurança pública e o governador Cláudio Castro,
para explicar qual é o planejamento por trás disso, qual é o objetivo e onde eles querem chegar com essa operação. Ainda é uma pergunta sem resposta. Essa opção por, durante um confronto, executar, eu acho que a gente pode definir dessa forma que aconteceu lá no Rio de Janeiro, executar membros de uma facção criminosa resolve o problema? Ou o senhor diria que o QG do Comando Vermelho continua operante hoje? Eu acho prematuro classificar como execução. Eu não tenho até agora nenhum dado concreto que me aponte execução, e tenho muitos dados que mostram que você teve confronto real. Se esse confronto real gerou 120 mortes ou não, aí só a apuração bem feita vai poder demonstrar de forma concreta. Mas que teve confronto, teve. Foi multiplamente filmado, um volume imenso de disparos recíprocos, né? Aí a sua pergunta objetivamente respondida, não resolve nada. A força da facção, ela é naquele momento atingida, mas muito parcialmente. Esses soldados que morreram no confronto, soldados do crime, eles são repostos rapidamente. O prejuízo financeiro é reparado em questão de dias ou semanas, e você fica sem uma consequência concreta da operação, salvo as mortes. Então, você tem que fazer uma análise, por isso a gente está chamando essa turma toda para ser ouvida aqui, para entender qual é o planejamento que vocês têm, onde é que vocês querem chegar. Vocês querem retomar aquele território? Como é que vocês pensam em fazer isso? Vocês queriam reduzir a força da facção para evitar outros confrontos em área densamente populosa? Então, são perguntas que, até o momento das coletivas que eu acompanhei e nos dados oficiais disponibilizados, não estão respondidas, mas serão respondidas na CPI. O senhor abordou aí a dimensão confronto durante a operação, e esse confronto nos chama muito a atenção porque mostrou o tamanho do poder de fogo da facção criminosa. Acho que a gente pode generalizar, isso aconteceu com o Comando Vermelho, mas outras facções têm o mesmo poder de fogo também. O que aconteceu que levou a essa situação e o que pode ser feito hoje contra essa situação? O que a gente vive hoje é consequência de décadas de abandono, corrupção e incompetência. A chegada desse volume de armamento, de alto poderio de fogo, o volume de recursos concentrados, recursos financeiros e humanos concentrados pelas facções, é consequência direta de erros e omissões do Estado. É possível fazer esse enfrentamento, até porque vários estados dentro do Brasil e vários países lá fora fazem esse enfrentamento com uma boa taxa de sucesso. No caso específico do Rio de Janeiro, se a gente ficar focado em Rio de Janeiro, que não é o objetivo da CPI, a CPI é nacional, ela vai olhar todos os estados, mas olhando para o Rio de Janeiro, você vai ter que fazer cessar ou reduzir esse fluxo. Porque se é verdade que você tem a distribuição de 10 toneladas de entorpecente por mês no Complexo do Alemão, isso significa que tem droga e arma entrando e saindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa droga não brota no morro, essa arma não brota no morro, ela entra e sai o tempo inteiro. E para entrar e sair, em todo o seu percurso, ela vai contar com uma série de erros, omissões e, muito provavelmente, corrupção. Então, isso tudo está dentro do nosso plano de trabalho. Um dos itens especificamente é infiltração criminosa em todas as esferas através da corrupção. Isso se a gente quer tratar de crime organizado, eu preciso tratar de corrupção. Eu não estou falando de corrupção policial apenas, corrupção em todos os níveis que permitem a instalação das estruturas do crime organizado. E a propósito de armamento, também uma informação aqui para quem nos assiste, que nas últimas semanas a Polícia Federal fechou uma fábrica clandestina no interior de São Paulo, que tinha capacidade para produzir 3.500 fuzis por ano e estava a serviço do Comando Vermelho. Mas, senador, a propósito aí de ocupação territorial, as facções no Brasil têm essa característica, né? O PCC se espalhou por São Paulo, Comando Vermelho em Morros do Rio, principalmente. E no seu pedido de criação da CPI, nós vemos justamente como tópico, ou melhor, no seu plano de trabalho apresentado essa semana na CPI, nós vimos como tópico 1 justamente o da ocupação territorial. O que pode ser feito nesse aspecto? Como é que o Estado retoma a ocupação de espaços que estão hoje sob controle do crime organizado e altamente armado? A retomada do espaço territorial se dá pela força. Não há outro caminho. Eu nunca vi a hipótese do bandido abrir mão do território, uma vez que o território é uma fonte permanente de lucro para ele. Lucro e proteção institucional.
Então, o que a gente tem claramente é o uso da força, mas dentro de um contexto de planejamento. A gente tem que ter plano para entrar, recuperar o território e permanecer com o Estado no território em toda a sua potência. Saúde, assistência, educação, infraestrutura. Onde você tinha problemas de dominação territorial e você teve recuperação do território, essa foi a intervenção do Estado. Ele entra muito fortemente com o urbanismo, assistência, saúde, educação e antes e durante, permanentemente, a segurança pública, para não ter a retomada, o retorno, como aconteceu no período das UPPs, em várias outras operações na história do Rio de Janeiro e de outros estados. No seu pedido de criação de CPI, o senhor, na justificativa, começa por citar estados do Nordeste. O senhor é eleito pelo Nordeste, é um senador por Sergipe. O que o senhor diria sobre o que se tornou a região Nordeste em relação a facções criminosas? Como é que é a relação das facções locais com as duas principais facções do país, o Comando Vermelho e o PCC? A dinâmica varia de estado para estado, né? Você tem estados onde você tinha já um conjunto de facções que alternam alianças e confrontos, e aí você tem o exemplo da Bahia, onde o nível elevado de homicídios é consequência direta do confronto entre as facções, da disputa de espaço entre as facções, e você tem estados como o estado de Sergipe, onde você não tem a permanência de facções com domínio territorial. A polícia sergipana conseguiu permanentemente fazer esse combate e afastar a presença, do seu ponto de vista de domínio territorial das facções. Sergipe já foi o estado, o terceiro mais violento do Brasil, hoje é um dos mais seguros, é o nono mais seguro. E isso se corrigiu, essa curva de violência se corrigiu com planejamento, investimento maciço e continuidade numa política de segurança. Isso dá resultado. A gente está vendo agora aqui a Bahia começando a melhorar seus resultados, Pernambuco começando a melhorar seus resultados, e tudo sempre baseado em planejamento, muito investimento. No seu plano de trabalho apresentado essa semana na CPI, nós vimos, por exemplo, convites a ministros, governadores, secretários de segurança pública, acadêmicos, jornalistas. Eu queria saber o que o senhor tem em mente para a CPI. Vai ser uma CPI que vai ouvir prioritariamente? Vai ser uma CPI que vai fazer diligências também? O senhor, por exemplo, imagina ir ao Complexo do Alemão, ver o QG do Comando Vermelho? O que o senhor pretende ter como linha de investigação e modus operandi da CPI? O eixo central é ouvir quem trabalha no combate ao crime, em todas as instâncias. Esse é o eixo central. Dar voz para essas pessoas, dar espaço para que eles delimitem claramente quais são seus problemas, suas dificuldades, aquilo que funciona, não funciona, e como a gente pode fazer funcionar para todo o país. Também faz parte do nosso processo ouvir as comunidades impactadas pelo domínio territorial. A gente ainda não definiu o formato que a gente vai utilizar para fazer isso, ou que tem que ser um formato que seja seguro para as pessoas serem ouvidas e que seja, ao mesmo tempo, produtivo. Tá? O que a gente não vai fazer? Dar espaço para bandido fazer palanque em CPI, salvo se a gente tiver a oportunidade de um eventual delator ou colaborador que possa trazer informações novas ou que agreguem com força informações para investigações relevantes. Senão, não é nosso foco. O foco é ouvir profissionais, tomadores de decisão, comunidade, gerar consensos técnicos em segurança pública, depois consensos políticos e execução de qualidade. E o senhor falou sobre palanque, eventualmente aí na CPI para criminosos, para membros de facção. Já existem requerimentos na CPI que propõem que sejam ouvidas algumas figuras aí do crime organizado. Por exemplo, o irmão do chefe do PCC, o irmão do Marcola. Então, se depender do senhor e do seu voto, esse tipo de depoimento não vai acontecer. Não, não vai acontecer porque eu não entendo, não consigo identificar utilidade para a produção de informação ou de provas. Ninguém imagina que o faccionado vai sentar na cadeira da CPI e vai prestar informações que viabilizem ou facilitem o combate ao crime. Ele vai usar esse espaço para manutenção ou para intensificação da perpetração de crimes. Como nós estamos num colegiado democrático, os requerimentos, todos os requerimentos que foram apresentados serão submetidos à apreciação. O que a gente vai fazer
É esse trabalho de convencimento com os colegas e demonstração de que não há nenhum ganho perceptível, pelo menos para mim, nenhum ganho em se criar eventos midiáticos sem absolutamente nenhuma produção de conteúdo. Quem acha que vai usar a CPI para fazer teatro, para dar esculacho em preso, porque quer fazer corte para a internet, está no lugar errado. Acredito firmemente que a maioria dos colegas não vai aceitar esse tipo de conteúdo. Mas se, por outro lado, a gente tiver a oportunidade de trazer alguém faccionado, mas que quer transmitir informações que possam gerar um impacto negativo para a facção, aí sim a gente pode cogitar no motivo. Daí, sobre a composição da CPI, o senhor, em uma de suas respostas, disse que ela não foi instalada antes porque tinha senador com receio de ameaças. E ocorreram ameaças? O senhor e os demais membros da CPI, são mais 10 fora o senhor, algum já foi ameaçado? Em razão da CPI, eu tenho absoluta certeza que não. Com relação a outros fatos pretéritos nas nossas carreiras ou profissões, aí sim, acho que sim, eu já fui ameaçado mais de uma vez, e muito provavelmente alguns dos colegas, ou todos, já passaram por isso. Mas nada vinculado a esta CPI até o momento. As equipes de Polícia Legislativa e da Polícia Federal estão constantemente fazendo uma análise de risco, né? Analisando a condição particular de cada parlamentar para que possam adotar as medidas necessárias para a preservação da integridade física de parlamentares e familiares. Mas, no momento, não se identifica nenhum tipo de risco concreto ou nenhum fato concreto que coloque em dúvida a segurança de quem quer que seja. Perfeito. Senador, uma outra linha de investigação que o senhor colocou no seu plano de trabalho é a das milícias, é sobre milícias. Qual é o seu entendimento sobre o que são as milícias e sobre o tipo de crime organizado que elas representam? As milícias surgem como organizações paramilitares e, com a justificativa de afastar o narcotráfico, acabam extorquindo, de forma violenta, a comunidade, nas mais diversas modalidades possíveis. Só que o estágio atual aponta para uma fusão entre os dois tipos criminosos, né? Entre os milicianos e os traficantes, fazendo que eles somem os crimes praticados. Então, a milícia passa a vender droga também, e o traficante passa também a cobrar proteção e a extorquir moradores. É uma combinação trágica e que a gente vê muito consolidado no Rio de Janeiro e que vai demandar um trabalho muito intenso de retomada de território através de operações consistentes, contínuas e inteligentes. Então, acho que a gente vai conseguir muito rapidamente identificar qual é o padrão que funciona e estimular que esse padrão seja seguido. E o senhor tem informação, o senhor se referiu aí em particular ao caso do Rio de Janeiro, mas o senhor tem informação, existem milícias importantes também fora do Rio? As características das milícias do Rio, não, porque a gente já tem essa ocupação territorial chegando a outros estados no formato híbrido, né? Então, eles chegam com a bandeira do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando Puro, eventualmente do PCC, mas com exploração um pouco diferente na forma de abordagem, e começa um processo de tomada de residência, de tomada de espaço público, de cobrança de taxas de proteção, e de introdução compulsória de serviços, sempre de empresas de laranjas ou de pessoas ligadas ao crime. Então, essa diferença não deixa tão marcado em outros estados a questão da milícia, como é marcado no estado do Rio de Janeiro. Outra linha de investigação aqui do seu plano de trabalho, a identificação, mapeamento, digamos assim, de atividades lícitas que têm sido usadas pelo crime organizado para lavar dinheiro. A gente tem visto, a partir de operações policiais, sejam da Polícia Federal, sejam de polícias civis estaduais, a revelação de muita lavagem de dinheiro em atividades comerciais legais. Nesse caso também, qual é a sua visão sobre esse fenômeno e o que pode ser feito para combatê-lo? É um fenômeno absolutamente comum quando você tem a evolução das organizações criminosas, elas naturalmente passam a acumular, movimentar mais recursos, elas precisam de estruturas para fazer isso. Acho que mudanças legislativas, nesse ponto específico, tem muito impacto, né? Você criar rotinas de cobranças de fiscalização e transparência mais intensas para os operadores, bancos, fintechs, né? Você cortar a existência de mecanismos que são comumente usados para ocultação de recursos, para fins de sonegação e de lavagem, como é o caso das contas jumbo, contas coletivas.
e por muito tempo estavam disponíveis para os bancos brasileiros e que agora estão sendo cortadas. O Banco Central já fez uma mudança de entendimento e está barrando esse tipo de conta, mas é um processo contínuo. Por isso que eu digo que tem que ter planejamento, tem que ter investimento, mas também tem que ter continuidade. Você vai ter que continuar combatendo o crime, o criminoso não vai desistir, ele não vai abrir mão do negócio dele, e aí, que para ele ali é um negócio, né? E ele vai persistir, mesmo diante da força do Estado, ele vai tentar de alguma forma ludibriar ou confrontar para poder manter a atividade criminosa. Eles têm que estar atento e trabalhando sempre. E esse acúmulo de dinheiro a partir das drogas, que transborda para o mercado legal para ser lavado, transborda também para a corrupção. Você já mencionou o tema da corrupção. Mas eu queria juntar isso tudo. Temos o tráfico, que é uma atividade ilegal, depois temos muito dinheiro na economia formal e muito dinheiro de corrupção também. Quando a gente soma esses fatores todos, nos dá a impressão de que é uma luta de longa duração e muito difícil de ser vencida. Qual é a sua visão também sobre isso? O senhor tem algum otimismo? O Brasil conseguirá superar esse pipinaço que é o crime organizado? A luta contra o crime organizado ela é permanente. Você tem, sim, totais condições de reduzir muito a força, a potência, o alcance do crime organizado no Brasil. Dá para reduzir muito, mas você não vai eliminar, porque você tem, por um lado, uma demanda de consumo de ilicitudes, e você tem, ao mesmo tempo, uma atividade que sempre é muito lucrativa. Então, os estímulos são pela permanência na atividade dos criminosos. Mas eu gosto muito da frase do Ariano Suassuna: eu sou um realista esperançoso. Eu conheço perfeitamente as dificuldades que o ambiente do crime e segurança pública geram, conheço as dificuldades e possibilidades que o ambiente da política disponibiliza, e acredito que sim, é possível liderar um processo de construção de um consenso político, baseado em consensos técnicos, no sentido de que o Brasil precisa urgentemente de determinadas medidas que passam em todas as etapas de combate ao crime, que começam numa prevenção, que passam numa repressão à lavagem, a uma desestruturação financeira, mas passam também pela retomada pela força das localidades que estão submetidas às armas dos bandidos. Então, acho que tudo isso em conjunto é possível, sim, de se viabilizar em contexto colaborativo através da CPI. No primeiro dia de reunião da CPI, nessa semana, alguns dos membros usaram a palavra narcoterrorismo. Existe um debate que hoje está colocado na Câmara dos Deputados sobre igualar crime organizado a terrorismo. O que o senhor acha disso? Tecnicamente não é viável, porque o terrorismo exige um objetivo político, ideológico, religioso, e o que as facções fazem no Brasil é buscar um objetivo econômico. Elas querem dinheiro, elas não querem o poder político. Então, não é tecnicamente terrorismo, mas é sim possível você discutir algum tipo de equiparação sob o ponto de vista de penas, ou de cumprimento de penas. E o Senado aprovou um texto nesse sentido em 2023, maio de 23. Está parado na Câmara dos Deputados até hoje. Vendo agora o momento que a gente está enfrentando, eu observo que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de texto, porque ele pode gerar prejuízos severos para o trabalho de combate. Porque, ao equiparar o terrorismo, se você não fizer uma ressalva expressa, você vai estar deslocando a atribuição para a esfera federal. Então, isso significa que a Polícia Carioca, embora tenha décadas de conhecimento, não vai poder combater o Comando Vermelho, que a Polícia Paulista, com décadas de conhecimento, não vai poder combater o PCC, porque isso tudo vai para a esfera federal, novos juízes, novos procuradores, novos delegados e equipes, começando do zero e jogando fora um acumulado de conhecimento. Então, não parece uma solução inteligente ou tecnicamente viável. Ela pode, em nome de um consenso político, ser parcialmente implementada, mas com todas as ressalvas e limitações, para que você não tenha prejuízos processuais e para que você também não abra as brechas de forma indistinta para uma intervenção estrangeira no nosso território. O que observa é que o terrorismo proporciona, à luz do direito nacional, proporciona essa viabilidade de intervenção externa. E, na minha visão, isso é muito negativo. A senhora falou aí sobre penas, né? O governo federal acaba de mandar para o Congresso uma lei antifacção e um dos dispositivos dela é a criação do crime de crime organizado qualificado, que é quando se dá por ocupação de território e o uso de ameaça e da força para exercer atividades econômicas ali.
E essa mesma lei propõe aumentar o crime, ou a pena do crime organizado, que hoje, salvo engano, é de 3 a 8 anos, para 5 a 10 anos de prisão. Feito esse preâmbulo, eu queria lhe perguntar o seguinte, senador: muito do crime organizado no Brasil nasceu dentro da cadeia. Aumentar a pena resolve? Aumentar a pena pode ser uma reação legítima para o temor social, mas é preciso ter responsabilidade e lealdade com o eleitor. É preciso informar para ele que mero aumento de pena não gera consequência positiva nenhuma. Mas se eu consigo, ao mesmo tempo, ter um aumento de pena e ter mudanças no processo penal que permitam julgamentos mais rápidos, e se eu consigo investimentos consistentes no sistema prisional para deixá-lo blindado à corrupção e com vagas suficientes, aí eu estou fazendo alguma coisa de concreto, né? Eu estou combatendo o crime em todas as suas dimensões. Se eu faço só um pedaço disso, ou seja, se eu só aumento a pena numa lei, aí o impacto é muito baixo, né? É insignificante esse impacto direto de mudança de pena unilateral ou mal pensado. Então, o que eu defendo é que a própria Comissão Parlamentar de Inquérito sirva de base para esses debates e para a verificação e eventuais ajustes dos projetos que já estão disponíveis. A gente já tem sobra de projetos. A gente precisa agora enxugar isso, limitar a Constituição e entregar o resultado. Sistema prisional é outra linha de investigação do seu plano de trabalho. O que que o senhor imagina para essa linha de investigação? O senhor pensa, por exemplo, em algo sobre, olha, temos muita gente presa por crimes menores, do tipo usuários de drogas, chamados pela polícia de traficantes de drogas. E essas pessoas, muitas vezes, acabam virando soldados do crime organizado. Mas o que que o senhor acha desse tema, sistema prisional e crime organizado? A gente tem que ter um investimento maciço no sistema prisional, investimento na área de inteligência e também na parte de infraestrutura, contratação de policiais penais, construção de novas unidades de presídio. Sem isso, você não tem como entregar um resultado concreto para a sociedade em termos de segurança pública, porque a gente precisa ter o sistema prisional na condição prevista legalmente para ele, que é um momento ali de ressocialização e de segurança da sociedade. Quando eu deixo esse cidadão lá de forma aleatória, sem nenhum tipo de acompanhamento ou interferência firme do Estado, a consequência é entregar mão de obra para facções. Porque quem está no presídio, em regra, vai ser faccionado, até por sua segurança pessoal. É mais confortável, mais seguro para ele fazer parte de uma facção do que ter um confronto interno. É muito trabalho previsto, mas acredito que com muita expectativa positiva no sentido de apresentar soluções diretas para os problemas que a gente enfrenta. A opinião pública no Brasil, de maneira geral, é mais favorável a soluções do tipo linha dura em relação ao crime, né? O senhor falou sobre aumento de pena poder atender a alguns desejos, mas não ser solução, falou sobre a necessidade de melhorar o sistema prisional, né? Não são ideias melhorar o sistema prisional, investir nele e também, prender, não ter penas tão altas, não são soluções que a opinião pública média no Brasil vai achar que são positivas, né. Como é que seria, na sua visão, nadar contra essa corrente da maioria? Eu vejo isso com muita tranquilidade, eu acho que é democrático, e o que a gente precisa fazer é o trabalho de comunicar adequadamente, informar adequadamente o cidadão. O cidadão precisa receber conteúdo de qualidade que permita ele desenvolver sua opinião própria sobre o tema. Hoje eles são bombardeados com teses antagônicas. A CPI, durante a sua duração, vai proporcionar uma fala técnica, objetiva e neutra do ponto de vista eleitoral, que é o que a gente quer fazer, é mostrar com clareza, olha, isso aqui funciona, funciona por isso aqui não funciona, testamos em vários lugares, não funciona, para que a gente vá afunilando o debate, chegando naquilo que não tem dúvida, todo mundo sabe que é importante fazer, e que conta com investimento suficiente. Então, é uma jornada que vai ter muito trabalho, mas eu vejo como uma oportunidade muito grande, essa perspectiva muito positiva. Perfeito. E, senador, para terminar, um olhar eleitoral sobre esse tema a partir da CPI. A eleição do presidente da comissão foi apertada por apenas um voto. Foi eleito o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ele que, como o senhor, também é delegado. A oposição tinha um outro candidato, o general senador Hamilton Mourão. A oposição gostaria de usar a CPI com outros propósitos, talvez de olho na eleição de 2026. Como é que está a geopolítica da CPI? A CPI ela é dividida com 5 votos sólidos pró-governo, 5 votos sólidos pró-oposição, e o meu voto,
que vai fazendo a Minerva nessa disputa eventual. Até o momento, a gente não teve nenhuma dificuldade significativa. Porque a gente tem que entender que faz parte do jogo democrático você ter a busca por narrativas, a busca por vantagem eleitoral. Isso aí, mesmo não sendo, na minha visão, moralmente razoável, intelectualmente honesto, mas é correto do seu ponto de vista de busca eleitoral de votos, de intenção de votos. Então, a gente vai fazer um trabalho técnico muito firme que inibe essa politização, mas consciente de que a qualquer tempo pode voltar novamente um fluxo maior de demandas de narrativa política. A gente vai estar sempre puxando para o real, puxando para a realidade, para que a gente possa entregar resultados corretos. E para terminar mesmo, só mais uma questão sobre a eleição. A CPI começa nesse ano, mas pelo prazo dela, ela só termina no ano que vem, vai terminar em 2026, ali às vésperas do início efetivo da campanha. Esse calendário vai esquentar a CPI desse ponto de vista do debate geopolítico interno sobre termos soluções eleitoreiras, digamos assim, mais eleitoreiras, menos eleitoreiras? Nós vamos receber governadores, ministros, de diferentes matizes ideológicas, né? Mas, muito claramente, alguns deles ligados ao governo federal, outros em oposição ao governo federal. Está um mix bem arrumado de convites. E, salvo alguma surpresa, a gente não vai precisar focalizar em uma situação específica, né? Poder fazer esse sobrevoo detalhando a realidade, por exemplo, das facções no norte do país, onde a atuação das facções criminosas é muito preocupante. Um avanço violento, alguns senadores dizem que é o maior empregador no norte do país, o crime organizado, e a gente tem que ter atenção com isso tudo para entregar o resultado que a sociedade espera. É surpreendente essa informação de que o crime é o maior empregador no norte. Mas, senador, muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza do senhor de ter atendido aqui o nosso pedido de entrevista. Foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu, até a próxima. E para aqueles que nos assistiram até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta aqui do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você viu nesse momento. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.